Olha aí quem chegou. Bom dia, Tainara. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Meu Tá. fone às Tô vezes sim, peraí, tá um pouquinho baixo, mas acho que é meu lado aqui. Vou aumentar o volume aqui. tá dizendo meu, eu já aumentei bastante. Aí, dá pra te ouvir muito bem, sim. Eu que tava baixinho aqui. Tudo bem, Tainara? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Tava contando aqui, né, que essa live, vocês estão com propósito. Tem esse objetivo, né, de compartilhar a palavra, trazendo essa relação com o empreendedorismo também, vendas, dia a dia, família, né? Então, vamos fazer essa correlação de princípios bíblicos para a nossa vida, né? Que acho que tudo é do Senhor de fato. Tainara, mas antes da gente começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho quem é a Tainara, o que que você faz hoje, quem é você? Sou Tainara Bittencourt, sou casada cristã, apaixonada por Jesus Cristo. Tenho uma empresa chamada Aliança Gestão, onde eu trato de contabilidade para microempreendedores. E desde faz uns 15, 20 dias mais ou menos, tá no meu coração assim muito grande de fazer isso, de liberar a palavra sobre a vida de outras pessoas, levar o conhecimento da palavra para outras pessoas, fazer o trabalho de evangelismo mesmo. Legal. E você já fez isso, né? Você me contou uma vez que você já foi líder de célula. Então, conta um pouquinho aí da sua vida cristã, né? Como que ela começou? Veio do seu pai, da sua mãe ou não? Foi seu marido? Como é que tudo começou na sua vida? Não, na verdade assim, eu nasci já em berço cristão. Mas com 16 anos eu me batizei mesmo, só que eu falo que eu só converti com 22, que foi quando Hum. eu tive um encontro com Jesus mesmo e dali não consegui mais me afastar dos pés dele. E dentro da igreja, da comunidade mesmo evangélica ali, faço um trabalho de evangelismo, participo da liderança de missões da igreja, também participava, né, até recente, do Ministério de Louvor, mas aí começou a descasar algumas coisas, precisei me afastar do Ministério de Louvor, mas é uma paixão. E também já fui, não líder de célula, líder de casa de paz. Hum. Então, na minha casa tinha uma célula. Então, aqui nós éramos anfitriões, eu e meu esposo, nós éramos anfitriões, mas nós liderávamos mesmo casas de paz. O que é a casa de paz dentro da doutrina da quadrangular? Primeiro as pessoas batizam, depois nós ensinamos. Né? Hum. Algumas denominações faz primeiro o curso e depois faz o batismo. Não, a gente fala, vem que a gente cuida de você no decorrer da caminhada. E é isso. E a parte de conversão é uma coisa muito, muito interessante, porque eu falava que não, que ser crente, assim, não, que não gostava muito, até que eu comecei a olhar e falar, não, mas esse pessoal que fala de Jesus tem uma coisa diferente. E aí eu comecei a ir e agora eu vejo o que é esse diferente. O diferente é Jesus. Isso, é o Espírito Santo atuando na sua vida. Mas você falou aí um detalhe, que aos 22 anos que realmente você se converteu. O que que foi esse marco? Como que de fato aconteceu, Tainara? Eu participava de uma denominação que ela era bem rígida mesmo, com regras e tudo mais. E eu vi que eu estava ali pela regra, eu não estava ali pelo amor. E Hum. é importante a regra. A regra é importante, a lei ela existe, só que quando você coloca doutrinas demais para coisas que não são santificadas até, você começa a perder um pouco a mão. Você sai um pouco daquilo que a Bíblia fala. Você entra nas regras mais humanas. E eu era casada com uma outra pessoa e essa pessoa decidiu trilhar uma outra vida e nos divorciamos. E Uhum. essa igreja que eu participava, ela me afastou, tipo assim, me jogou para fora. Falou, ah, você não pode mais participar por conta de tudo isso. Entendi. E eu fiquei muito triste com Deus. Mas foi muito importante esse momento. Porque eu fui brigar com Deus. Eu fui brigar, por que está acontecendo isso comigo? Eu não estou errada, eu fiz tudo certo, tudo mais. E ele sempre assim, com amor, falando, mas por que você tá brava assim comigo? Não fui eu que fiz. E foi quando eu comecei a entender isso, que não era ele, que era a pessoa
pessoas mesmo que não tinham tido entendimento. E eu comecei a estudar muito mais a Bíblia. Eu comecei a me aprofundar. Eu fui ler a Bíblia meio que para provar que eu estava certa, provei que eu estava errada, de estar brigando daquela forma com Deus. E aí que veio essa paixão, esse amor, essa vontade de falar do amor dele para outras pessoas. E a gente sempre começa como? Dentro de casa. Aí eu pegava a Bíblia, eu ia atrás daí de outras pessoas, eu conversava com amigos, eu falava. E era isso, sabe? Assim, sempre nessa pegada mais de falar, olha, Jesus, ele tá falando aqui, ó, tá certo, ou não, tá errado. Fala. Oh, legal, Tainara. E deixa eu contar como eu te conheci, né? Eu e a Tainara, nós nos conhecemos num evento de network, né? Do Conecta e Cresce. Então a Tainara esteve lá presente em algumas edições, eu lembro muito bem dela, e ela começou a participar de tudo que a gente fazia, tanto presencial quanto digital. E um determinado dia ela realmente me questionou, falou, Cleiton, vocês tinham, né, uma ideia de fazer algo parecido com propagar a palavra e trazer o empreendedorismo junto? Como é que ficou aquilo? Falei, poxa, tá ali adormecido esperando você, né? Então, bora fazer acontecer. Então, olha só como é importante, né, os eventos de network para nos colocarmos em contato com as pessoas, né? E algumas de fato tocam o nosso coração para, né, abrirmos projetos juntos e por aí vai. E hoje a Tainara separou para nós o Provérbios 16. É isso? Provérbios 16, 3. 3. Tá. Então me conte aí um pouquinho, porque, ó, eu uso a nova versão aqui, não sei se você também utiliza dessa, mas eu vou ler aqui para as pessoas, né, ó. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então conte para nós, por que que você trouxe essa passagem hoje, Tainá? Na minha versão, ela está falando: confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. São várias versões, mas a ideia central é a mesma. Uhum. Por que Deus tocou no meu coração sobre isso? Porque muitas vezes a gente faz um monte de coisas, e sendo que a gente deveria primeiro perguntar para Ele o que nós devemos fazer. Nós somos filhos dele, nós somos criatura dele. E a partir do momento que ele é o Senhor das nossas vidas, a gente tem que perguntar o que ele quer que a gente faça. Está alinhado com o propósito que ele colocou nos nossos corações? Porque todas as pessoas, elas vêm para a Terra, elas nascem com algum propósito, com algum objetivo. Seja de levar a palavra para outra pessoa, seja de empreender e abençoar muitas vidas, seja de ser mãe. Tem muitas pessoas falando assim, meu propósito era ser mãe. Então, quando você sabe do teu propósito e pergunta para Deus, Deus, esse plano, essa obra que eu quero fazer, ela está ligada com o teu propósito, você vai ter muito mais certeza se está no caminho certo ou não. Porque às vezes você está lá na frente e fala assim, nossa, mas eu não me sinto feliz, eu não me sinto completo. Por quê? Porque você não está fazendo o propósito da sua vida. Você está simplesmente executando coisas. E é bem isso mesmo. E tem muita gente vagando por aí sem saber porque veio ao mundo. E até descrente que tem algum propósito. Então aqui você já, né, já está informando as pessoas que todos têm um propósito, né? E quando fala em consagrar tudo ao Senhor ou confiar ao Senhor, é isso, né? Você orar, pedir essa orientação, né? E agir sempre com integridade, né? Tem muita gente aí também que está se perdendo nesse caminho da integridade, né? Quando você tem essa noção, né, que você está fazendo isso por um propósito, para Deus e por aí vai, né? Você faz tudo com muita integridade, né? Eu acredito muito nisso, certo? Eu acredito nisso também, que quando a gente pergunta para Deus, primeiro que ele nunca vai mostrar um caminho errado, um caminho que vai contra aquilo que ele fala na palavra dele. E ele fala sobre a integridade, que a gente tem que ter um coração íntegro, um coração puro, fazer as coisas que são boas para os outros. Então, se você primeiro pergunta para Deus e ou espera ele responder, porque Deus ele não nega a resposta para ninguém. Só que a gente só conhece a voz que a gente ouve todo dia. Se eu chegar na porta da tua casa, talvez se eu te chamar, você não vai conseguir reconhecer a minha voz. Mas se tua filha chegar e te chamar, você vai saber na hora, porque a voz dela você ouve todos os dias. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de ouvir a voz do Pai todos os dias. E como que é ouvir a voz do Pai? Para conseguir consagrar as coisas para Ele.
É lendo a palavra, é tendo momentos de oração, é tendo momentos de falar, Deus, fala comigo, eu preciso de um direcionamento. E ele não nega. Ele é um pai amoroso, ele não nega. É, exatamente, que seria a intimidade, né? Então, ser íntimo de Deus é isso. Você está orando diariamente, estar, né, conversando, né, ou seja, trazendo Deus sempre para as decisões da sua vida. Você vai tendo mais essa intimidade, vai passando a interpretar melhor, né, tudo aquilo que vem de sinais para você, né, o Espírito Santo conversando com você. Então já diz lá, né? Consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, agindo com integridade, né, com fidelidade, com intimidade com Deus, né? Automaticamente você vai ter paz, realização e propósito, né? É mais ou menos isso que aqui está dizendo. Seria isso mesmo, né, Tainara? Sim. E puxando um pouquinho para o versículo 1 do Provérbios 16, ele fala que ao homem pertence o fazer os planos, mas a resposta ela vem do Senhor. E fala que, ó, consagra ele, fala que todos os caminhos na nossa vista, isso já é Provérbios 16, 2, todos os caminhos na nossa vista, eles são bons, parecem puros, mas o Senhor avalia a intenção do nosso coração. Será que a gente está naquilo só pelo retorno financeiro? Aquilo vai acabar prejudicando outra pessoa? Então, ou até dentro de casa, será que a forma como você está conduzindo a tua casa, os teus negócios, os teus filhos, está indo para um caminho que seja realmente puro? Maravilhoso. E aí trago aqui uma relação com vendas, né? Tem vendedores que possuem a técnica, conseguem converter um cliente, né? Mas utilizando dessa palavra, eu traria ali de atender os seus clientes com integridade. Então, não fique oferecendo aquilo que você não pode cumprir, né? Não fique fazendo promessas onde só para o cliente realmente comprar de você, né? Então, você está enganando, você não está trazendo isso como algo íntegro, né? Como algo correto, né? Então, fale bem dos preços, dos prazos, dos benefícios, né? Seja muito íntegro naquilo que você está vendendo. Quem faz o certo, colhe o certo, né? Então, é isso também que está dizendo aí nessa passagem. E, e nessa parte de vendas, para que seja assim, que não seja uma coisa que só um dos lados ganhe, que é nessa hora que entra, tipo, o coração puro. É, não, só eu vou ganhar, por isso eu vou fazer você comprar de qualquer forma. Mas não, é que seja uma relação onde os dois saiam ganhando. Perfeito. Que aí eu trago de servir ao invés de vender. Então, quando você está servindo, né, o seu cliente, você está fazendo uma venda baseada na necessidade. Então, você está entregando aquilo que realmente a outra pessoa precisa, né? Então, você não está fazendo uma venda, você está fazendo um cliente. Então, né, traz essa relação também com o que a Tainara acabou de falar, né? E essa questão de confiar, consagrar, não é algo que é passivo. A gente não confia e fala assim, ah, eu vou confiar, esperar e agora eu não faço mais nada. Vou ficar aqui, Deus vai colocar tudo na minha mão. Não. Confiar é agir com a fé. Não é você ficar esperando cair do céu na tua mão, mas é você falar assim, confiar. Deus me deu o caminho, Deus me deu o direcionamento. Ele nunca dá o como sem o que, sem o como executar. Então ele vai colocar no coração, ele vai dar o plano para executar. E você tem que agir com fé, acreditando que aquele realmente é o caminho e fazendo, sabendo que Deus está no controle. Porque muitas vezes as coisas elas parecem que elas estão saindo do nosso controle. Eu uso muito o exemplo do meu esposo, porque a minha casa foi a primeira coisa que eu falei. A minha casa é minha prioridade. Depois da minha casa, claro, Deus, né, num lugar Sim, sim. inacessível. Depois a minha casa e depois o meu trabalho. E é uma pessoa, né, o meu esposo, Dani, ele falava que ele não ia ser crente também, que capaz, que eu vou, entendeu? E daí ele falava assim, tal denominação nunca eu vou, e foi. Então, eu ensinava muito para ele isso. E eu tinha a convicção que aquilo que Deus falou para Josué valia para mim também, que era o ser forte e corajoso. E aquilo que Josué falou também, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu tinha fé nisso. E aí Deus me deu o como. Como que eu vou fazer com que eu e minha casa sirvamos a Deus?
eu vou evangelizar meu marido primeiro. Eu pegava, Boa. não, vai ser o primeiro. Então, assim, de noite, falando, na época bebia muito, eu chegava do lado dele, independente da situação. Eu tocava a Bíblia, falava para ele do amor, falava de Jesus. E foi entrando no coração. Até que teve um momento das nossas vidas que eu estava passando por uma dificuldade emocional muito grande e ele me evangelizava. E ele ia para a igreja, ele orava por mim e ele, sabe, e através das orações dele, da imposição de mãos dele sobre a minha vida, e eu tenho a convicção que eu melhorei. Então, é esse o agir com fé. É acreditar que sim, eu e minha casa, nós serviremos a Deus e fazer o que tem que fazer. O que, que tem que fazer? Tem que evangelizar, colocar a palavrinha ali no coração, jogar semente e esperar, porque não é também de uma hora para outra que o negócio vai, Sim. mas é E até a própria passagem diz, né? Ó, consagra ao Senhor tudo o que você faz. Então tem o agir aí, tem o fazer. E assim. os seus planos serão bem-sucedidos. Se você não fizer, né? Então também a coisa não vai acontecer, né? Então tem que acreditar, tem que orar, tem que buscar orientação, mas, né, é o que você disse aí, tem que agir. O fazer, ele está presente, né? Assim, Né? E outra coisa que eu queria trazer aqui para esse mundo de vendas é também confiar no processo, né? Não só nos resultados. Então, é o que você falou, é um plantio, né? Então, tem algumas coisas que não vão acontecer de imediato, né? Tem sementes que vão cair em pedras, tem sementes que vão cair em terra fértil, tem sementes que os pássaros vão comer. Então, você tem que, né, fazer tudo da forma correta e de fato colherá os frutos, mas às vezes não vem de uma forma imediata. Tudo no tempo de Deus, né? Não é no seu tempo. sim. É, em Provérbios 3, 5, 3, 5, ele vai falar para confiar em Deus de todo o teu coração e agir e não sair do caminho dele. Então é confiar que esse processo ele pode ser demorado, mas ele vai se estabelecer, ele vai se cumprir. E voltando na parte de ação também, tem Tiago falando que toda fé que não tiver obras, ela é morta. Então precisa ter, por mais que você fale assim, mas eu não tenho fé. Se você acredita no futuro, acredita que coisas boas vão acontecer no futuro, já é uma fé. Então, se não tiver obras para que esse futuro aconteça, é uma fé morta. E Boa. Não, não, gostei dessa relação que você trouxe também, que de fato a gente está batendo de novo no agir, né? Então tem pessoas que confundem de já só vou orar, só vou orar, só vou pedir, tem que acontecer. Não, né? É, existe a sua parte, existe a sua ação, né? Existe o fazer, né? Então, isso a gente não pode esquecer. Mas também não podemos desistir, né? Achar que a gente está fazendo nunca é o suficiente. Se você parar para prestar atenção no caminho, nas orientações, né? Orando, né? Buscando aí o entendimento, que nada mais é que uma melhoria contínua, né? Você às vezes não está enxergando ainda. Lembra que a gente falou da intimidade no começo? Às vezes você não está enxergando ainda qual é o caminho que está se abrindo, né? Qual é a porta que está escancarando. Mas a partir do momento que você tem essa intimidade, né? Também vai tendo um melhor entendimento do que precisa ser feito, né? Então tome sempre as suas decisões, né? Buscando essa direção que vai te guiar no caminho correto. Não tem como dar errado. não. E você falou uma coisa interessante sobre não desistir. E no que eu tenho estudado, na questão da fé, e pessoas elas começam a se aproximar mais de Deus e elas começam a ter muitas perdas. E aí mas ué, eu tô me aproximando mais de Deus e tá acontecendo tudo errado, é Deus limpando as coisas que não eram dele. Porque o que veio, que era da concorrência, vamos falar assim, ele vai tirar da sua vida. Por quê? Porque agora você é santo. E santo não quer dizer lá inacessível. Não, é separado. Agora Deus está te separando para um lugar diferente. Ele está te colocando em posições diferentes. Então, ele vai tirar tudo aquilo que vai te afastar do caminho dele. E aí, muitas vezes, as pessoas elas têm um pouco de ansiedade para que as coisas aconteçam rápido, só que elas desistem
porque as coisas estão dando errado. Ou melhor, estão parecendo que estão dando errado. E é muito importante nesse momento, até linkando com aquilo que você falou lá em cima da venda, que às vezes demora para acontecer, é a mesma coisa. Deus ele vai nos tratar primeiro com um processo de purificação, para depois começar a derramar sobre a gente as bênçãos que ele tem. É isso mesmo. E as pessoas se esquecem, Tainara, de agradecer, de ser grato por muitas coisas que já vêm ocorrendo. Então, as pessoas às vezes estão buscando algo muito grande e esquecem que várias coisas pequenas estão ocorrendo no processo que você já deveria estar sendo grato, né? E a gente esquece disso, né? Esse é um ponto importante também. A Bíblia fala bastante sobre essa gratidão, sobre a gente agradecer ao Pai. Jesus, toda vez que ia fazer alguma coisa, ele falava, graças te dou, Pai. E a gente esquece dessas pequenas coisas e depois acaba ficando todo atormentado porque não está agradecendo. E é engraçado que a psicologia hoje, ela explica aquilo que a Bíblia já vem falando há muito tempo, sobre o poder da gratidão no nosso cérebro. E é uma coisa que a Bíblia já faz há bastante tempo. E a ciência está falando agora como novidade. Agradecer faz com que a neuroplasticidade aconteça, tudo mais. É, porque nós somos, quando a gente faz algo pelos outros, né, nós ficamos também mais felizes, né, do que a pessoa que está recebendo aquela ação, né? Então, a ciência explica, mas a própria Bíblia já vinha tratando muito disso, né? E eu mesmo também me afastei de Deus, né? Teve uma época da minha vida, eu com 13 anos, eu perdi meu pai num acidente de carro, né? Ele faleceu. E aí, aquela época de juventude, você fica revoltado, você fica questionando, né? Por que meu pai, um cara trabalhador, tá sempre aqui com a gente, por que não um estuprador, por que não um bandido? Então, são coisas que ficam ali norteando a sua cabeça. Depois você vai tendo, vai enxergando que era parte de um todo, né? Hoje eu sou um homem, pai de família, sou uma pessoa, né, que foi forjado ali nessas dificuldades também, né? Então eu precisei passar por aquilo para fazer o que eu faço. Hoje eu vendo seguros de vida, né? Então, por muito tempo eu nem acreditei nisso. E hoje já paguei até benefícios. Então, quantas pessoas que eu já não ajudei com o que eu faço hoje, será que o que eu faço hoje não foi fruto daquela, da perda, daquele trauma que eu senti lá atrás? Então, são essas questões. E até trazendo para o dia a dia uma coisa muito boba, assim, tá, era que eu estava numa fila, existiam duas filas para abastecer o carro. E aí eu peguei aquela fila que tinha menos pessoas, né, que eu tava com pressa, e aquela pessoa na minha frente travou a fila. Nossa, o negócio não andava, passava vários carros do lado esquerdo e eu ali parado e nada acontecia. E eu ali já, né, ansioso, com pressa, já comecei a falar, meu Deus, qual que é a dificuldade? Por que essa pessoa não vai? Aí chegou minha vez, né? Eu passei super rapidinho, falei, olha, é simples, né? Por que que uma pessoa dessa tem tanta dificuldade? E eu tava com a minha mãe do lado. Aí depois eu peguei e falei, não, pera lá, mãe. Eu acho que é Deus nos desviando de algum problema que vai ter lá na frente. Então, ao invés de eu me acidentar ou furar o pneu do meu carro, ter um problema muito maior, ele está nos atrasando aqui, né? E vai dar tudo certo. Nós vamos chegar a tempo e de fato deu tudo certo. Chegamos a tempo. Então, às vezes é aquilo que eu falei. Às vezes a gente está olhando o todo, né? Uma coisa muito maior, um objetivo muito distante e está esquecendo daqueles pequenos detalhes, né, que a gente já deveria estar sendo grato, né? Então foi uma curiosidade aí da minha vida. Sim, e é interessante isso. Você falou assim, foi forjado por dificuldades e tudo mais. São três coisas, né? Vamos dizer, primeiro, a gente é fruto daquilo que a gente sofreu. Então, a gente só tem propriedade para falar na vida de outras pessoas com as dificuldades que a gente viveu. Porque se a gente só teve a experiência ali auditiva ou visual de outra pessoa, como que a gente vai falar? É a mesma coisa de assistir uma série de médica e falar, não, agora vou operar pessoas, deita aí que eu vou te abrir. Não, você tem que ter a experiência, você tem que ter, sabe, a vivência e tudo mais para conseguir operar na vida de outras pessoas. E Deus nos
dos nossos traumas, dos nossos problemas, para que a gente cure outras pessoas. É um pelo outro. A gente não pode achar que, não, agora estou bem. Não. Por que você passou por isso? Para curar outras pessoas que vão fazer. Por que teve aquilo lá atrás com você, aquela situação, quando você tinha 13 anos? Olha hoje. Você tem base para falar, se tivesse, como teria sido, como, sabe? Então, é tudo isso. A segunda coisa, você falando de estar no posto, ansioso e tudo mais, e saber que lá na frente pode ter alguma coisa que te impediria mais ainda. Eu agradeço por todo atraso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de chegar sempre antes. Então, eu até brinco falando que se eu marquei às 8 e eu chego às 8, eu cheguei atrasada para mim. Então, eu gosto de chegar um pouquinho antes. Porque pode acontecer algum atraso. E quando acontece algum atraso, eu agradeço. Eu falo, isso pode ser um livramento de Deus. Então, Deus está Exatamente. mostrando, Deus está bloqueando o caminho, enfim. E como eu aprendi isso? A agradecer pelos atrasos, pelas inconveniências que acabam acontecendo ali. Em Filipenses 4:7 fala da paz que excede todo entendimento, que ela vai guardar o coração. Então, a gente sempre tem que ter a paz. Paz nas decisões. Fala também em Filipenses sobre não andar inquieto, não andar ansioso. Olha uma coisa de 2000 anos atrás falando pra gente não andar ansioso. E mesmo assim, hoje em dia, a gente anda ansioso por essas coisas. Tipo, deu errado. Ao invés de andar ansioso, vamos acalmar o coração, vamos ter paz, vai ser um livramento, agradece. Deus, o Senhor sabe. É difícil no início fazer isso, mas depois de um tempo vira uma prática, um hábito mesmo de conversar com Ele. Ó, o pessoal tá falando que o seu áudio está mais É baixinho. baixinho. Depois se aproxima aí para falar um pouquinho mais alto, tá bom? Aliás, se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, né, de como que o Provérbios 16:3 é aplicado ou foi aplicado na sua vida, né, estamos aqui querendo interagir com vocês. E eu até tenho, você trouxe um ponto que eu queria até trazer como uma dica final da minha parte aqui de não se preocupar excessivamente, né? Quando nós confiamos na palavra, quando nós temos esse entendimento, né? Então, eu vou repetir aqui o Provérbios 16:3, ó. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, também tira essa pressão que muitas vezes a gente se coloca de que não vai dar certo, não vai funcionar, vai dar tudo errado, né? Que é um pouco dessa ansiedade. Então, não se preocupar excessivamente, porque os planos eles foram entregues a Deus. Não há motivo, né, para essa ansiedade. É fazer a sua parte, fazer o agir, o fazer, né? Trabalhe, ajuste o que for preciso e confia, né? Então, essa é a minha mensagem final aqui, né, trazendo, né, em relação a esses provérbios. E já queria também deixar o convite, né? Nós vamos fazer esse sextou com propósito toda semana, então fiquem atentos. Quem não segue ainda as nossas redes sociais, ó, Cleiton Fukumoto, e fale a sua rede social também e comentários finais para nós, Tainara. A minha redes sociais é o Aliança Gestão, né? De Aliança e Gestão. Eu estou usando o profissional e o pessoal tudo junto porque para mim é tudo uma mesma coisa. Claro, a gente separa os horários, mas a vida ela tá toda juntinha ali. E a mensagem final é muito parecida com a sua. É realmente repetir o provérbio, porque ele é muito autoexplicativo. Consagre ao Senhor. O que é o consagrar? Para Deus. Está aqui, está nas tuas mãos. Pai, se o Senhor não for, se o Senhor não mandar ajuda, eu não vou conseguir executar, mas aqui estão os meus planos. Eu até brinco falando que eu dou opções para Deus agir. Deus, ó, eu pensei em 3 coisas diferentes. O que o Senhor quer que eu faça? Que daí, sabe, eu falo assim, eu facilito ali. E muitas vezes o ouvir o não de Deus não também é resposta. Então, se você coloca um plano nas mãos dele, você está confiando que aquele plano vai sair, só que ele é um plano que te afasta da presença dele, ele não vai, ele não vai financiar aquele plano. Então, consagre as obras que elas te aproximam do teu propósito. Entenda primeiro com Deus, faz os planos, entende se aquilo te aproxima do teu propósito, depois você consagra ele. Você fala, tá bom, Senhor, está me aproximando do Senhor, vou consagrar a ti. E confia.
confia, porque se aproxima do teu propósito e você já consagrou, os teus planos serão bem-sucedidos. É uma promessa que Deus fez aqui na Bíblia. Então não tem como ele mentir ou se esquecer disso. Maravilhoso! Quero deixar um outro recado aqui também, pessoal. Essa live, né, vai ficar gravada nos nossos Instagrams, mas também será publicada no YouTube e no Spotify. Então fiquem atentos aí que a gente vai avisando, né, nos nossos stories quando eles já estiverem publicados, tá? Acredito que hoje já temos publicação. Então, quem não assistiu na íntegra, né, tem essa opção e pode também assistir diversas vezes, tá certo? Tainara, foi um prazerzaço. Então, vamos deixar o pessoal curioso, mas semana que vem a gente vai vir com uma outra passagem, né? Tão boa quanto essa. Começamos bem, viu? Acho que você escolheu muito bem. Muito obrigada. Eu que agradeço por esse momento. É muito bom falar do amor de Deus, levar a palavra cada vez mais longe. E esse é o meu propósito, é o que me aproxima. Né? Então, tudo que eu faço, ele tem que ser com esse foco central, levar a palavra para outras pessoas. Ah, Isso, também fico. Ah. pode falar. Não, eu só ia dizer que eu fiquei muito feliz, né, de ser parte desse instrumento. Você é uma pessoa que tem muito a contribuir e estava ali, né, adormecida, né? Precisava realmente desse empurrãozinho e agora juntos vamos caminhar. Sim, e aquele dia que eu te falei foi muito engraçado, porque durante a tarde eu tinha participado de um culto e Deus falou assim: você tem promessas que você me fez que você não está cumprindo. Foi muito claro assim para mim. E aí eu falei: me lembra, Senhor, qual foi a promessa? Você falou que você ia fazer lives, você ia evangelizar na parte digital. Eu falei: mas eu tenho medo. E Deus falou: vai. E aí eu cheguei à noite, a gente entrou para a live do MVP, do Conecta e Cresce, e só tava eu, você e o André. E não entrava mais pessoas. E eu ficava assim, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar. E aí eu falei. Aí na hora que falei, que deu tudo certo, aí começaram a entrar as outras pessoas. Eu falei, olha, Deus estava segurando. Eu tinha Meu. que falar para separar esse momento para fazer esse propósito acontecer. Eu Gente, fiquei muito ó, encantada. eu tô arrepiado. Eu não sei que não vai dar pra ver aí, mas eu tô arrepiado. E foi exatamente isso, né? Normalmente as pessoas vão chegando, porque é horário marcado, as pessoas vão entrando basicamente no mesmo horário. E realmente você me lembrou desse detalhe. Um pouquinho antes, você entrou, ficou só nós três ali, e depois começaram. Acho que tava esperando mesmo você falar com a gente. Olha só que interessante. Fiquei com um É pouco Deus, gente. de medo, um pouco de receio, mas falei, e aí começaram a entrar. Eu falei, com certeza é Deus É. agindo em todos os É momentos. bem isso mesmo. E até eu que estava aceitando as pessoas naquele dia. Eu falei, a Tainara já está entrando, mas só ela. Será que eu espero mais um pouquinho? Ah, mas a Tainara já é de casa, vamos deixar ela entrar antes aqui mesmo, depois a gente vai aceitando o resto. Mas foi preparado, Tainara, foi preparado. Foi. E aí, depois que finalizou, eu virei pro meu esposo, que ele senta do meu lado. Falei assim: olha, Deus separou um momento para eu falar, para eu começar a cumprir aquilo que eu prometi para ele que eu ia fazer, que é levar a palavra adiante. É, Mas é depois muito que a bom. gente estava estudando o formato, né? A gente sugeriu a live via Instagram e você falou, olha, você nem tinha comentado por onde seria, né? Não, E aí depois que você revelou realmente que o caminho indicado era fazer mais lives no Instagram. Olha aí, mais um sinal. tudo coopera, né? Tudo coopera para o bem daqueles que estão alinhados ali com Deus. E é isso. É, Eu gente, agradeço por você ter aceitado, ter embarcado nesse propósito. É muito importante. imagina, eu que agradeço. Então tá aí, ó, gente, consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. A gente deu o primeiro passo aqui, né, Tainá? Sim, sim. Primeiro passo de Vamos muitos. ajudar todo mundo que pudermos. Vamos. Gente, um grande abraço, uma grande sexta-feira. E agora não é o famoso sextou, né? Que a turma gosta aí de sair, beber, parar de trabalhar. Não, é sextou com propósito. Reflitam o que foi dito e falado aqui, né? Para que consigam aplicar no dia a dia, né? E bora prosperar. Bora prosperar. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.